E você travou da coluna, né? Fica tranquilo, ó. Ajusta a posição aí para acompanhar até o final desse conteúdo, porque eu vou dizer quais são as possíveis causas, como que você pode ficar com menos dor se aplicar os dois bônus que eu deixei aqui nesse vídeo, mas tem que ficar comigo até o final. Do you feel it? Do you feel it in the air? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Santos, eu sou fisioterapeuta, especialista em dor e fisioterapia esportiva, e no conteúdo de hoje a gente vai conversar sobre coluna travada. Qual que é a origem dessa dor, o que você pode fazer para diminuir ela, e ainda eu vou te dar dois bônus no final. Isso tudo num vídeo só, então você já tem que deixar o seu like só por conta disso, para me ajudar a crescer por aqui. Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever também no meu canal, para acompanhar os conteúdos novos que eu posto toda quarta e domingo. Esse conteúdo de hoje é todo baseado no artigo que eu deixei aqui na descrição desse vídeo, somado com a metodologia que eu desenvolvi nesses últimos 10 anos aí, chamado MIDAS, Métodos Integrados de Atendimento na Saúde, que tem como tripé 3 M's, o movimento, a manipulação e a mente, onde o movimento são os exercícios, a manipulação são as técnicas manuais e a mente é onde entra as técnicas de hipnose, as técnicas de concentração e principalmente a educação em saúde, onde eu explico passo a passo sobre como que funciona a abordagem terapêutica e qual que é o meu foco de atendimento. Com certeza, se você travou da coluna, o que mais deve estar pensando é que se mexer vai acontecer algo de pior, como perder um movimento e não conseguir mais andar ou movimentar o pescoço, por exemplo. Mas eu preciso que você faça uma reflexão junto comigo. No meu método, antes de qualquer coisa, a gente precisa ter clareza e entender a jornada. O que é clareza? Clareza é exatamente encontrar o diagnóstico em si que você precisa para entender a origem dos sintomas, e a jornada é necessariamente após saber o que você tem, o que você vai precisar fazer para se livrar da dor atual e principalmente evitar que ela retorne, seja menor intensidade ou até mesmo pior do que você está sentindo agora. Então, a primeira reflexão é clareza. Vamos lá. A coluna ela é formada por 5 segmentos: cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. Você consegue me dizer qual dessas 5 que está doendo? Eu vou te dizer que a sua resposta pode ter sido, em mais de 83% das vezes, cervical ou lombar. Isso com uma certa vantagem da lombar. Sabe por quê? Porque elas são as regiões mais móveis da nossa coluna. E aí elas acabam tendo uma maior chance de desenvolver disfunção por um estresse mecânico, que quer dizer sobrecarga ou muito trabalho, entendeu? Bom, então se ela está trabalhando mais do que o normal, é porque alguém parou de trabalhar. E essa é a reflexão que eu quero fazer aqui com você. Quem que poderia ser? Provavelmente você já tem a resposta, mas eu quero deixar um pouco mais claro. Nesses 5 segmentos, a gente tem curvaturas que são fisiológicas. E toda vez que eu utilizar o termo fisiológico, eu quero dizer natural. As curvaturas elas são chamadas de lordose, quando é mais afundado, como na imagem, e cifose, quando é aquela região da coluna mais saliente, e também está aqui na imagem. Essas duas, elas são normal, como eu falei, e elas começam a expressar alguma tensão quando ela está além do ponto que seria fisiológico, se tornando uma hipercifose ou hiperlordose. Então dizer que você tem cifose ou lordose só me diz que você é uma pessoa que tem uma coluna normal. A cifose torácica normal varia entre 20 a 45 graus. Quando a cifose torácica está aumentada, acima de 45 graus, por exemplo, é chamada de hipercifose. Já a lordose, ela é considerada fisiológica ou normal quando ela apresenta uma curvatura de 20 a 40 graus na coluna cervical e de 40 a 60 graus na coluna lombar. Acima disso é hiperlordose. Ainda a gente tem uma outra alteração da coluna que é chamada de escoliose. Quando que o paciente tem escoliose, a coluna acaba fazendo uma curvatura para um dos lados, em forma de C ou S, e pode causar diversos problemas aí nos pacientes. Cerca de 3% das pessoas têm escoliose em diferentes graus e tipos. A escoliose ela pode ser congênita, ou seja, a pessoa nasce com ela, ou ela pode ser neuromuscular, resultado de algum processo do corpo, por exemplo, como um crescimento muito rápido e acelerado, resultado da puberdade, resultado da puberdade, ou uma assimetria das pernas e é compensado pelo desvio da coluna. E ainda tem um outro tipo de escoliose, que é a escoliose idiopática, onde sempre quando a gente utiliza idiopático é que a gente não consegue encontrar uma causa plausível para aquilo. Todas essas alterações elas são identificadas através de um exame clínico e um exame de imagem, principalmente o raio-x. Então, resumidamente, as alterações de coluna elas podem ser por hiperlordose, hipercifose e escoliose. Só que tem o mais louco nessa história, é que você pode não ter nenhuma dessas três e ainda está travado da coluna. E qual que seria a outra causa? Talvez você tenha pensado aí. Ela pode ser uma síndrome compressiva, inflamatória ou traumática. Ou seja,
por algum disco comprimindo a medula, a famosa protusão discal ou hérnia de disco. Isso pode levar a uma inflamação local com característica irradiada, principalmente para a perna ou para os braços, a depender da origem, né? Se for na cervical vai ser nos braços e se for nas pernas vai ser provavelmente uma discopatia na lombar. Isso tudo faz parte das compressivas e inflamatórias. Já na traumática, ela é mais preocupante, porque na traumática vai iniciar os sintomas após você pegar muito peso na academia, em casa, por exemplo, pegando um vaso ou uma caixa, ou mesmo por ter caído e batido. Se caso os sintomas iniciaram após uma dessas atividades que eu falei aí, é importante você ir ao médico ou fisioterapeuta para que eles possam solicitar os exames necessários e descartar qualquer fratura da vértebra, mesmo uma protusão de disco. Agora, se é recorrente ou é a primeira vez que você sentiu essa dor de travamento e não foi por conta de um trauma e você não tem nenhuma lesão genética ou metabólica de fragilidade óssea, você pode ter uma jornada junto comigo e a gente vai fazer os primeiros passos para você se livrar 100% dessa dor logo depois de você seguir as dicas. A primeira, os sintomas eles podem regredir em até 100% sem que você faça qualquer tipo de tratamento entre 4 e 12 semanas. A segunda dica é, o repouso é pior, mesmo que você tenha sofrido uma fratura de vértebra. E terceiro, você precisa de um fisioterapeuta. E não é porque eu sou fisioterapeuta, não. É porque para esse tipo de disfunção, é o fisioterapeuta que tem maior conhecimento para poder te ajudar e conduzir uma remissão total desses sintomas. Beleza, então, agora a gente já tem a clareza e a jornada, e eu vou te conduzir, como eu falei, nos primeiros passos dessa jornada. Você já sabe qual é a região, que pode ser por conta de uma das disfunções da coluna, e também pode estar associado a uma das 5 síndromes que eu ensino no meu método Midas, que são as síndromes compressivas, as síndromes inflamatórias, as síndromes traumáticas, as síndromes as síndromes obstrutivas e as síndromes genéticas. Mas agora, você precisa saber como que eu faço para saber se além dessas síndromes ela é muscular, neural, articular, visceral ou óssea. Se você travou da coluna e a origem dessa dor for muscular, a dor tende a ser durante o movimento, ou seja, quando você está parado, ela pode até sentir um desconforto, mas nem se compara quando você se mexe. Se a dor for de característica neural, ela é irradiada ou em trajeto, e você consegue descrever exatamente por onde essa dor vai. Outra característica também dos sintomas serem de origem neural é que a dor ela vai ser em choque ou você vai apresentar tipo um formigamento nas extremidades, tá bom? Algumas pessoas também relatam sensação de anestesia ou uma dor super aumentada em que você não pode nem encostar. Meu nome técnico para isso é alodinia. Na articular, você consegue apontar exatamente onde dói e geralmente ela vai apresentar uma dor no início ou no final do movimento, uma característica de fisgada. Nas de característica articular, você também pode perceber que a região está mais quente, avermelhada e às vezes até inchada, podendo apresentar uma bursite ou uma tendinite da região. Já no travamento da coluna de origem visceral, a dor é contínua e em faixa. Às vezes, em alguns períodos específicos do dia, ela parece intensificar e pode ser difícil tossir, espirrar, rir ou qualquer movimento que aumente a pressão intracorpórea. E na óssea, além de ser pontual, a dor será paralisante, profunda e muitas vezes gelada. Em cada uma delas, a gente vai ter uma conduta. E é por isso que o físio é importante, porque é ele que vai te dar um diagnóstico preciso do problema e vai traçar a melhor jornada para você se tratar e ficar livre logo dessa dor. Agora, se você conseguiu descartar a dor visceral e óssea, que são as que mais precisam de atenção e atendimento médico de urgência, a gente já pode prosseguir para o tratamento que lembra do Midas lá. Ele se resume em movimento, manipulação e mente. Então a gente vai falar agora dos movimentos, tá? Se caso você quiser já fazer o exercício da mente, eu também deixei um card aqui para você fazer a auto-hipnose, que vai ajudar você a diminuir consideravelmente a dor. Depois eu deixei um link, tanto dos exercícios como do e-book de anatomia e biomecânica básica, aqui na descrição para você poder baixar de maneira gratuita, por tempo limitado, e se caso você estiver acompanhando esse conteúdo depois do período grátis, é só você me perguntar lá no meu Insta, @PedroSantosFísio, que eu vou te dar o passo a passo para você ter acesso novamente a esse conteúdo. Sem contar também que você pode ter uma consultoria personalizada, em que eu vou fazer o protocolo específico para o seu caso, tá bom? O protocolo que eu fiz aqui e coloquei na descrição para a coluna travada é especificamente para causas musculares e neurais. Ele vai servir tanto para cervical quanto para lombar. E para você entender por que o movimento vai te ajudar ao invés do repouso, é porque quando a gente movimenta, uma nova cascata de hormônios anti-inflamatórios são produzidos e isso acaba diminuindo os impulsos neurais da dor e, consequentemente, relaxando a sua musculatura. Já no repouso, a inflamação tende a aumentar e o seu cérebro ele começa a reforçar a ideia de que o movimento é que causa dor. E por falar em movimento, a gente divide nos tratamentos ele em movimentos facilitatórios ou movimentos inibitórios.
Os exercícios facilitatórios são aqueles que a gente não sente dor para ser executado, e os inibitórios são aqueles que de certa forma são um pouco desconfortáveis. Para quando a coluna está travada, os facilitatórios, que são aqueles que não doem, né, durante a execução, eles apresentam uma certa vantagem quando comparado com os inibitórios. Então, se caso doer para executar algum dos exercícios que eu deixei aqui no protocolo, você tem duas opções, seja parar o movimento e trocar por outro, ou ainda executar por mais algumas repetições e perceber se a dor vai centralizando e diminuindo à medida que você vai executando eles. Então agora é com você. É só seguir o protocolo, que já deve estar rolando aqui na tela, e acabar com esse travamento da coluna ainda hoje. Você pode realizar ele até 3 vezes durante o mesmo dia e diminuir essa frequência à medida que as dores forem diminuindo também. Agora, se você é físio, eu quero te deixar uma dica aqui. Manipula a torácica. Em 73% dos casos, isso reduz a dor já na primeira sessão. Se caso você não sabe manipular com técnica quiroprática ou osteopática, faça mobilidade para essa região, que eu tenho certeza que vão te ajudar e ajudar o seu paciente. E se você não for físio e estiver fazendo tratamento, não se esqueça que é sempre importante perguntar tanto para o seu físio ou para o seu ortopedista se essas dicas que eu deixei aqui são recomendadas para você. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Que bom que você está comigo até o final dele. Se você for físio, lembra que eu tenho um grupo de mentoria exclusivo e gratuito para fisioterapeutas. Se caso você quiser rever esse vídeo ou escutar enquanto estiver fazendo academia, dirigindo ou só puder ficar de fone, lembra que ele já está disponível no Spotify, Amazon e Apple. Caso você ainda não tenha deixado seu like, essa é a sua oportunidade de continuar me incentivando a postar aqui toda quarta e domingo neste canal. Como sempre, eu deixei algumas sugestões de vídeos aqui nos cards e os links de todo o material que eu comentei estão na descrição desse vídeo. Espero te ver no próximo domingo com um novo tema sobre dor ou fisioterapia esportiva. A gente se vê. Até lá. Beijo! Do you feel it?